Abre a sua Bíblia comigo, você que está com a sua Bíblia aí, em Lucas 7, 36, nós vamos ler do 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 ao 50. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas 10, 38 ao 42. Eu li aqui para você duas histórias que são bem semelhantes. Uma história, um fariseu convida Jesus para ir até a sua casa para uma refeição e Jesus aceita o convite do fariseu. E quando Jesus chega à casa desse fariseu, uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava ali, ela vai até a casa do fariseu, até aquele ambiente religioso, e ali ela não mede esforços para prostrar sua adoração a Jesus, para entregar a Jesus o que ela tinha preparado, o que ela tinha reservado. O fariseu, vendo aquilo, julgou no seu coração, no seu pensamento, e disse: se esse cara realmente fosse profeta, ele saberia quem de fato está tocando nele. Então, ele questionou se Jesus era ou não de fato profeta em seu coração. Jesus, sondando o coração, contou uma pequena parábola, uma pequena história para o fariseu Simão, no qual havia dois credores. Um devia 500, o outro devia 50. Ambos não tinham como pagar a dívida e ambos foram perdoados. Então Jesus termina de contar essa história e pergunta: quem foi mais amado? O fariseu, raciocinando pela questão do dinheiro e o valor que aquilo significava, ele disse que aquele que foi mais amado, aquele que foi mais perdoado, foi o que devia um valor maior. E de fato Jesus concordou com a resposta dele. Só que mal sabia ele que Jesus estava falando do próprio fariseu, porque assim a gente é. Nós somos expert em julgar os outros e declarar sentenças sobre a vida dos outros. Mas o que nós não reparamos é que muitas vezes a sentença que decretamos sobre a vida dos outros é a sentença que virá sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não julgueis para que vocês não sejam julgados, não condenem para que vocês não sejam condenados. E no final desse texto, a palavra de Deus diz assim: porque na medida que medires, vocês também serão medidos. Então, o fariseu ele não sabia de que a questão de ter perdoado mais ou ter perdoado menos tinha uma relação direta com o fato que Jesus acabara de presenciar. Porque se ele soubesse, provavelmente a resposta dele seria outra. Mas então o fariseu, vendo o valor do dinheiro, porque quando a gente não tem um relacionamento íntimo com Jesus, o nosso coração está em outras coisas. E o coração do fariseu, por mais que ele tenha chamado Jesus para sua casa, mas o coração dele não estava em Jesus. E assim muitas vezes somos nós. Nós chamamos Jesus para a nossa casa, nós chamamos Jesus para a nossa vida, mas o nosso coração não está nele. Muitas vezes o nosso coração está no dinheiro. Muitas vezes o nosso coração está nos afazeres da casa. Uma outra história, a história de Marta e Maria, você percebe que novamente tem dois tipos de relacionamentos diferentes, dois tipos de tratamentos diferentes para com Jesus. Agora, dessa vez, a Marta, ela está preocupada mais com as coisas da casa do que com a presença do próprio Cristo. Ela está preocupada mais em preparar o ambiente do que com a presença da pessoa que prepara o ambiente sobrenatural, que prepara o ambiente espiritual. Então são duas histórias bem semelhantes. São duas pessoas que recebem Jesus em suas casas. São duas pessoas que têm o status da região de pessoas que receberam Jesus na sua casa. São duas pessoas que tiveram o convite aceito por Jesus, mas são duas pessoas que não deram a mínima importância para esse convite. E eu fico me perguntando, será que algumas vezes a gente não está assim?
Será que ao longo da nossa caminhada a gente convidou Jesus para vir, para entrar e nós nos dizemos cristão e ao longo do tempo nós estamos aí dentro da igreja, servindo os nossos ministérios, cumprindo com as nossas obrigações, tomando a ceia todo mês, participando dos cultos de oração ou das vigílias, mas na verdade a gente ainda não deu atenção para a presença de Jesus? Por que algumas pessoas saem tocadas de um culto e outras não? Por causa da valorização da presença. Quando você participa de um culto ou de um ambiente que você se reúne para falar acerca de Cristo, a Bíblia vai dizer o seguinte, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, ali ele se faz presente. Por que algumas pessoas sentem, outras não? É porque Deus se fez presente para algumas e para outras não? Não. É porque a valorização da presença foi diferenciada. Eu tenho dito para o pessoal da igreja, e sempre falei isso, que o nosso pior pesadelo, a pior coisa que pode acontecer com o cristão é se acostumar com o sagrado. E quanto mais a gente tem de caminhada cristã, mais risco a gente corre de se acostumar com o sagrado. Esse é um perigo muito grande. Por quê? Porque o sagrado sempre vai ser sagrado. E nós sempre vamos ser profanos. E se não for a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, nós não conseguiríamos nos aproximar do sagrado. Se não fosse o véu se rasgar na morte de Jesus, nos dando acesso, reconciliando as nossas vidas com Deus através da morte de Jesus, nós jamais nos conseguiríamos nos relacionar com o sagrado. E uma vez que a gente se relaciona com o sagrado, como a gente tem tratado o sagrado? Será que a gente tem tratado o sagrado com barganha? Eu vou na campanha porque eu preciso de uma bênção, tá? E depois que você receber a bênção? Você não volta mais para a igreja? O que acontece? Qual é o relacionamento que você tem com Cristo? Como você tem valorizado a presença? Como você tem valorizado o fato dele estar na sua vida? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo têm Jesus Cristo nas suas vidas. Mas a questão não é ter na vida. A questão é como estamos valorizando a presença. Judas teve Jesus por perto, ouviu Jesus falar, aprendeu de Jesus, viu os milagres de Jesus, viu o sobrenatural, viu que Jesus de fato era o Filho de Deus e mesmo assim não valorizou a presença. Então quem você é nesse relacionamento? De um lado um fariseu, do outro lado Marta, ambos com a presença de Jesus dentro da sua casa, o que não era algo comum para todo mundo, e aqui está um grande problema. A gente vive algumas coisas especiais em Deus, mas com o tempo a gente acha que isso é comum e não valoriza mais como especial. O fato de Deus estar na sua vida, o fato da sua família, do seu filho, da sua filha, ou de estar dentro da igreja, ou de você ter recebido uma cura, isso não é comum. Isso foi algo especial que Deus te deu. O problema de achar que as coisas que Deus nos dá, que a presença dele na nossa casa é algo comum, é que nós não valorizamos a presença dele. Nós não reconhecemos que ele é santo, que ele é puro, que ele é ungido de Deus, que ele é o próprio Deus. E quando a gente não tem esse reconhecimento, a gente trata ele como um outro qualquer. E o grande perigo no nosso relacionamento para com Cristo é o perigo de tratar Deus como um outro qualquer. Por isso, a nossa conversa hoje é DR, discutir na relação. Como que está a sua relação com Deus? Você é aquele que tem um relacionamento superficial ou você é aquele que tem um relacionamento profundo?